Bom dia, meninos do 9º ano. Olha, hoje estamos aqui, a Prof. Sônia de Matemática, para trabalharmos com o primeiro capítulo da 4ª unidade. Né? Hoje nós vamos dar início a essa unidade com o nosso capítulo 13. O capítulo 13 é referente a arcos, ângulos e relações métricas na circunferência, certo? Então, aqui é o primeiro capítulo da 4ª unidade. Então, nesse capítulo, eu vou dividir para vocês em 3 videozinhos, certo? Nós vamos ter o primeiro momento, depois o segundo momento e o terceiro momento, para ficar mais prático, para que vocês façam as devidas atividades, ok? Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com arcos e ângulos, certo? Então, aí, para a gente ver essa parte aí de arcos e ângulos, a primeira coisa que nós vamos fazer é rever o conceito de circunferência e círculo, né? Então, eu pergunto para vocês, o que é uma circunferência e o que é um círculo? São as mesmas coisas? Não. A circunferência, eu coloquei aqui para vocês. Se você traça isso aqui, esse contorno, nós damos o nome de circunferência. É apenas o contorno. Quando você vai pegar esse contorno mais essa linha cheia que você está vendo aí pintadinho de azul, nós temos aí o círculo. É aí a diferença de circunferência e círculo. A circunferência, apenas o contorno da figura. E o círculo, o contorno mais essa superfície aqui que eu pintei de azul. Entenderam a diferença? Porque às vezes a gente acha que círculo e circunferência são as mesmas coisas. A circunferência é o contorno, o círculo, o contorno e a superfície da figura, ok? Então, aí nessa primeira parte, nós temos o conceito de circunferência, né? O que é? Essa medida aqui, da circunferência, é que nós damos o nome de arcos, certo? Então, toda circunferência, ela é feita com um contorno que recebe o nome de arcos. Quando a gente pega o arco e mais a superfície, nós temos o círculo, ok? Então, aqui nós temos o primeiro momento, o conceito de circunferência e círculo. No segundo momento, nós vamos ver aqui o número 2, os elementos da circunferência. Então, os elementos da circunferência. São 3 elementos, né? Aliás, 4. Nós temos o raio, nós temos cordas, e nós temos diâmetro, e nós temos o arco. O que quer dizer o raio? Quando você vai traçar uma circunferência, você vai utilizar um instrumento chamado de compasso. Nesse compasso, você vai cravar a ponta do compasso aqui no meio, da abertura para fazer este contorno aqui, certo? Então, esse contorno, quando você pegar do centro da circunferência a qualquer ponto desse contorno, nós damos o nome de raio. Vocês tiram por um pneu da bicicleta. Quando você tem o pneu da bicicleta, você tem o contorno, você tem o centro, né, a origem desse contorno e aquelas partezinhas que a gente chama de raio, aqueles ferrinhos que vai do centro a qualquer ponto da circunferência, ok? Quando você pega esse raio e você coloca ele, raio mais outro raio, se você passa no centro da circunferência 2 raios, isso aí nós chamamos de diâmetro. Então, diâmetro é o dobro de um raio, ou seja, 2 vezes a medida de um raio. E está passando sempre pelo centro da circunferência. Então, o diâmetro pode estar assim, pode passar assim, pode passar assim. Toda a linha que tem 2 raios, nós chamamos de diâmetro. Agora, os terceiros elementos, nós chamamos de cordas. O que são cordas? Quando você pega qualquer ponto da circunferência de um ponto a outro, sem passar pelo centro da circunferência,
Essa linha nós chamamos de corda. Então, aqui eu tenho uma corda R, A, M, B e D, P. São cordas, pode passar diversas cordas, certo? Ela não toca o centro da circunferência. A única corda que toca o centro da circunferência recebe o nome especial de diâmetro, certo? Aqui, nosso terceiro elemento da circunferência é o arco. O que é o arco? É isso aqui. Todo esse contorno nós chamamos de arco. Então, aqui eu peguei, ó, coloquei um ponto A, um ponto B. Pode ser qualquer letra maiúscula, porque em geometria você já sabe. Ela é representada o ponto por uma letra maiúscula. Então, eu coloquei o ponto A e o ponto B. Aqui eu tenho um arco. Esse pedacinho é chamado de arco. Esse outro pedacinho é chamado de arco. Então, uma circunferência, ela tem um arco de 360 graus, porque toda circunferência, né, o comprimento dela é utilizado não medindo através de uma régua. A gente mede a circunferência com graus, né? Então, nós temos 360 graus. Nós temos até aqui, ó, não é? Já esse aparelho que a gente mede a circunferência, mede o grau. Então, se você passa aqui um diâmetro, você dividiu a circunferência em duas partes, que nós damos o nome de semicircunferência. 180 graus com 180 graus, que a circunferência inteira tem 360 graus, ok? Então, aí nós temos o conceito e nós temos o ponto 2, que são os elementos da circunferência. Raio, diâmetro, cordas e arco, ok? Agora, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre ângulos em uma circunferência. O que quer dizer isso? Então, aqui, se eu vou passar arcos, vocês entenderam. Agora, a parte de ângulos. Uma circunferência, quando você pega o centro dessa circunferência, que é esse ponto aqui, que a gente chama a origem da circunferência, nós temos aqui, forma um ângulo. Essa medida aqui, você traçou uma linha reta e outra linha reta, e nós formamos aqui um ângulo. Então, aqui nesse espaço eu coloquei um ângulo de 45 graus e aqui um ângulo que tem 2x mais 5. Então, aí, os ângulos em uma circunferência, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser o ângulo central, ele pode ser um ângulo inscrito e ele pode ser um ângulo de segmento. O que é o ângulo central? É aquele que pega no centro da circunferência, certo? Ó, central pegou no centro, que é esse ponto aí onde deu origem à circunferência. Então, se eu coloquei aqui um ângulo de 45 graus e aqui esse arco, né, que aqui não é ângulo, aqui é arco, 2x mais 5 graus, eu quero achar o valor de x. Como é que eu vou encontrar o valor de x? Aí eu vou igualar, porque o ângulo central, eles são iguais. O ângulo e o arco são. Então, toda vez que você ouvir falar em ângulo central, a medida do ângulo é igual à medida do arco. Então, quem é o arco aqui? 2x mais 5 graus, que é igual à medida do ângulo. Eu coloquei um ângulo de 45 graus. Aí eu vou resolver essa equação do primeiro grau. 2x mais 5 é igual a 45. Aí você vai encontrar o valor de x. Então, vai ficar 2x é igual a 45 graus menos 5 graus. 2x é igual a 45 menos 5 vai dar 40 graus. X é igual a 40 graus dividido por 2, que x vai dar 20 graus. Então, qual é o valor de x? 20 graus. Vamos comparar para ver se isso aqui está verdade? Então, todo ângulo central, a medida do ângulo é igual à medida do arco. Se aqui eu tenho um ângulo de 45, esse arco vai ser 2 vezes o valor de x mais 5. Quem é o valor de x? 20. 2 vezes 20, 40. 40 mais 5. Então, o ângulo é de 45 e o arco tem 45. Então, todo o ângulo central, para fazer o cálculo, você vai igualar, não é? A medida do ângulo é igual à medida do arco, ou vice-versa, certo? Eu coloquei primeiro o arco
porque o valor de x desconhecido fica antes da igualdade para vocês não terem que fazer o jogo de sinal. Mas se tivesse colocado ao contrário, não atrapalhava em nada, certo? Agora, o segundo ângulo, que nós chamamos de ângulo inscrito. Esse ângulo inscrito, ele não pega no centro da circunferência. Você está vendo que o ponto de origem é aqui, ó, em uma lateral da circunferência, ó. O ponto de origem não é no centro. Então, aqui nós temos um ângulo e aqui nós temos o arco. Nós temos o ângulo e o arco. Não pode mais igualar igual ao ângulo central. Nesse caso aqui, nós vamos proceder da seguinte forma. A medida do ângulo é igual à metade da medida do arco. Aqui, a medida do ângulo é igual à medida do arco. Aqui não. A medida do ângulo é igual à metade da medida do arco. Então, vamos realizar aqui essa continha. Quem é o ângulo? O ângulo aqui eu coloquei 15 graus e 45 minutos, certo? 15 graus, o tracinho a gente chama de minutos. 15 graus e 45 minutos é igual a o valor de x dividido por 2, ok? Por quê? Porque a medida do ângulo é igual à metade da medida do arco. O arco é x. Então, aí nós vamos calcular x. Nós vamos fazer isso. X, a proporção, é igual a 15 graus e 45 minutos vezes 2, porque a gente trabalha aqui com uma proporção, ó. X vezes 1, x. Aqui nós vamos multiplicar. 2 vezes 5, 10, 90 minutos. 2 vezes 5, 10, aqui fica 30. Então, o resultado aqui de x, 30 graus. Quando nós trabalhamos com minutos, nós não podemos passar essa medida de 60, porque 1 grau equivale a 60 minutos. Toda vez que você trabalhar com a circunferência, você tem que ver isso. 1 grau equivale a 60 minutos. Então, essa medida aqui passou de 90 ou de 60, não pode. Você vai fazer isso. X é igual. Você vai tirar aqui 1 minuto desse 90. 1 minuto equivale a 60. Aqui você vai pegar 90 e você vai tirar 1 e vai colocar aqui. Então, vai ficar aqui 31 graus. Porque 1 grau equivale a 60 minutos. Você tirou 60 minutos aqui e colocou aqui, 1 grau. Ó, 1 grau é igual a 60 minutos. Então, se eu tirei 60 daqui, eu coloquei aqui 1 grau. E aqui vai ficar 90 menos 60, 30. Então, aí ficou 31 graus e 30 minutos, certo? Aqui a medida não pode passar de 60. Passou de 60, você joga para cá 60 e lá se transforma em minutos. Então, ficou 31 graus e 30 minutos é o resultado. Aí você diz aqui, o valor de x é 31 graus e 30 minutos, certo? Se você dividir 31 graus e 30 minutos por 2, vai dar 15 graus e 45 minutos. Um igual ao outro, dividido por 2. Aqui, a letra B. Na letra B, nós temos, esse ângulo vai medir 2x menos 30 e o arco vai medir 80 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x menos 30 graus é igual a 80 dividido por 2. 80 graus dividido por 2. Aí, 2x menos 30 graus é igual a 80 por 2, 40. Então, aqui resolve a equação do primeiro grau. 2x igual a 40 mais 30, porque aqui está negativo, passa para depois da igualdade positivo. 2x é igual a 70 graus. X é igual a 70 graus dividido por 2, que x vai dar 35 graus. Se você colocar aqui, vai ficar, ó, 2 vezes 35, 70. 70 menos 30, 40. 80 dividido por 2, que é a metade, 40. A metade de 80, 40. Então, aqui vai ficar 40 e 40, ok? Então, aí nós temos o ângulo central,
um igual ao outro, o ângulo inscrito, a medida do ângulo é igual à medida do arco dividido por 2, ou seja, metade. Aqui. O terceiro exemplo que nós temos é o ângulo de segmento, certo? Então, aqui nós temos ângulo central, ângulo inscrito e o ângulo de segmento. Esse ângulo de segmento aqui, eu coloquei esse ângulo valendo x, tá vendo? O ângulo B. E aqui eu coloquei que esse arco aqui, de B até C, equivale a 276 graus, certo? E eu quero aí o valor de x. Então, qual é o valor de x? O valor desse ângulozinho aqui. E eu tenho o arco de 276 e o ângulo x. Aí ele é um ângulo de segmento. Aí como é que eu vou proceder? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa circunferência completa, ela mede 360 graus, ok? Então, aí, esse ponto de B a C, ó, o arco de B a C vai ser menos ele, certo? De B até C, nós temos 276 graus, que é para a gente saber esse pedacinho aqui quanto mede. Então, eu tenho 360 graus, que é a circunferência inteira, menos esse arco, que é de B até C, 276 graus. Que aí nós vamos diminuir. 360 menos 276 vai dar 84 graus. Então, esse pedacinho aqui vai dar 84 graus. Então, eu quero saber quem é o valor de x. O valor do ângulo é igual a metade do arco. Esse arco aqui que eu não sabia qual era. Então, vai ser 84 dividido por 2. Então, o valor de x vai ficar 42 graus, ok? Então, aí, ó, o ângulo central, um igual ao outro. O ângulo inscrito, a medida do ângulo é igual à medida do arco dividido por 2. E o ângulo de segmento, você vai pegar o valor de x, ver a circunferência inteira, né? A medida que for dada do arco, você vai diminuir sempre de 360, porque a circunferência completa, esse arco dá 360 graus, menos de B para C, que dá 276, 84. Então, para achar x é igual a esse pedacinho aqui, ó, de B para C, certo? Que dá 84 dividido por 2, que dá 42. Então, aí nesse primeiro videozinho, vocês vão ver, no capítulo 13, a medida de arcos e ângulos, certo? O que significa. Quando vocês fizerem isso aí, vocês vão pegar as atividades do livro, do capítulo, e vão trabalhar só com essa primeira parte, certo? Então, vocês vão trabalhar com aquelas atividadezinhas falando sobre conceito, elementos e ângulos e arcos de uma circunferência, certo? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula.